Olá, você é nosso convidado para acompanhar agora uma conversa com o senador Inácio Arruda. Ele que ao longo do ano passado foi vice-presidente de uma comissão temporária, a de Defesa Civil, e que possui projetos importantes nessa área que estão tramitando aqui na casa. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente vê que a casa se esforçou ano passado mesmo com essa comissão específica para tratar de defesa civil. No entanto, qualquer facilidade nesse assunto ainda não se concretizou. Nós estamos agora com o Acre nessa situação de calamidade, com essas enchentes. Nós temos também situação de emergência decretada em cidades de Minas Gerais, mas facilidades na administração dessas calamidades ainda não acontecem, né? É verdade. Eu participei, assim, de muitas audiências públicas, porque essa comissão realizou muitas audiências públicas fora de Brasília. Depois realizamos audiências em Brasília. Teve uma discussão de um ano. A nossa presidência ficou nas mãos do senador Jorge Viana, a relatoria nas mãos do senador Cacildo Maldaner. Isso permitiu uma compreensão melhor, porque Santa Catarina tem sido objeto de enchentes recorrentes. O Acre também é objeto de enchentes recorrentes. O estado do Amazonas, Pará, o Maranhão. O Ceará é o contrário, secas recorrentes, mas os períodos de chuva no Ceará também levam a enchentes muito grandes. O Rio de Janeiro foi vítima disso, Minas Gerais, São Paulo é permanentemente vítima desse problema. Mas você não tem no Brasil, e é a constatação nossa, primeiro, você não tem um sistema nacional de defesa civil, você não tem uma carreira de defesa civil, e você não tem um fundo ativo, permanente de defesa civil, com recursos prontos, destinados para essa finalidade, sem a velha lógica da contenção via cortes orçamentários ou contenções, contingenciamentos que são também recorrentes. É um outro desastre ambiental, digamos assim, do ponto de vista da burocracia financeira no Brasil. Então, esses problemas geram essa situação em que você, de repente, se dá conta que tem uma realidade como a que estamos vivendo em Rio Branco e em várias cidades do Acre, em que as cidades são destruídas por inteiro, que aquela economia vai toda embora. E para soerguer aquela região, você precisa de ação rápida, você precisa, às vezes, de gente preparada na área de defesa civil e de recursos com acesso mais rápido para o governo do estado e também para as prefeituras. Se nós formos seguir as regras atuais, você tem uma enchente hoje em Rio Branco e os recursos para poder resolver os problemas de hoje só chegarão na nova enchente. Então é uma situação realmente dramática que nós precisamos ajudar a resolver. Senador, o planejamento não seria, até para a União, até para os estados, para a administração pública, não seria melhor planejar? Assim, qual é a resistência num país que tem problemas recorrentes, onde a gente vê que a solução é realmente muito lenta? O caso do Rio de Janeiro que o senhor citou, até hoje tem municípios lá que estão na mesma situação que ficaram. Dramática. Pessoas com as vidas destruídas, o que tinham amealhado até então. Se é mais barato, inclusive, para a administração pública prevenir do que remediar, aonde está a resistência para que isso ande? Muito mais barato, porque a cada dia ou a cada ano, a ciência e as pesquisas que foram elaboradas do ponto de vista do estudo científico nos permite ter a ideia de previsões que vão se materializando. Você tem previsões e elas vão acontecendo. Eu, aqui, antes de começarmos a nossa entrevista, eu citei o caso do açude Castanhão, no estado do Ceará, que foi prevista grande cheia centenária. E se nós não tivéssemos adotado providências que exigiram a participação da bancada federal do nosso estado, eu mesmo era coordenador da bancada na época, o presidente, quer dizer, o diretor-geral do DENOX, Eudoro Santana, disse, manda esse dinheiro para cá, porque nós precisamos fechar a barragem e eu preciso desviar a BR-116, porque vai possivelmente ter uma cheia centenária. E a gente brincava dizendo, esse negócio nunca vai encher. Quer dizer, encheu em um mês e sangrou em um mês. Se nós não tivéssemos atuado naquela providência, nós poderíamos ter levado o estado do Ceará a ter um número grande de vítimas de uma enchente num estado que normalmente sofre mais da seca. Entendeu? Então, isso tudo é previsível. Hoje você tem uma previsão melhor, a ciência nos permite isso. E tem tecnologia para você ajudar a resolver, se antecipar a esses problemas. E, ao mesmo tempo, quando você tem uma crise grande, você só pode ter socorro se você tiver uma instituição capaz de fazer isso.
eu fiz uma comparação, quer dizer, da segurança pública com a defesa civil, que são coisas próximas. Mas se você tem uma crise de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, ou no Ceará, ou na Bahia, seja que canto for, você tem uma Guarda Nacional. Hoje ainda não é uma Guarda Nacional com a agilidade e a velocidade que você precisa, mas você já tem uma Guarda Nacional. Na área da defesa civil também é assim. Você tem que ter gente preparada no Ceará, no Acre, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em todos os lugares, que na hora que você precisa deslocar esse povo, para servir como voluntário, para ajudar numa crise grande na área de defesa civil, você pode deslocar facilmente esse povo. São médicos, são engenheiros, são geólogos, são geógrafos, quer dizer, paramédicos. Você precisa estar numa equipe com capacidade de mobilidade. Isso você só faz se você tiver uma instrução nacional e um sistema nacional e uma carreira nacional também de defesa civil. São mecanismos que nós estamos buscando, que discutimos muito nessa comissão. Foi um bom debate, há um grande acordo em relação, por exemplo, à emenda constitucional, que nós terminamos aprovando na Comissão de Justiça, mas há muitas dificuldades de compreensão do próprio governo, do que é um sistema nacional e o que é uma carreira nacional de defesa civil. Há uma incompreensão. Por quê? Entendeu? Às vezes é porque acha que a iniciativa só pode ser do governo. Entendi. Se não for do executivo, então não vale, que é um equívoco. E às vezes porque considera que a despesa que vai gerar pode ser muito grande e vai haver contestação sobre aquela despesa, porque tem um discurso, às vezes, que se mantém vivo ainda, de que o Estado tem que ser mínimo em tudo. Tá certo? Então, às vezes, esse negócio volta novamente. Não, mas nessa área não tem problema de Estado mínimo. Aqui tem que ter um Estado capaz... É o lugar do Estado atuar. É o lugar do Estado. Tem que ter um Estado capaz de com rapidez, resolver problemas cruciais. A gente fica, às vezes, olhando aqui, mas no Japão, rapidamente se fez uma estrada, porque talvez lá não tivesse ou não tenha um grau de burocracia intermediária que cria tantas dificuldades como no caso do Brasil. O tema seja consensual, né? Que haja realmente um consenso, porque que eles estão, parece que ainda não tem aqui. Como eles têm tragédias muito grandes e de grande repercussão, como terremotos, que é o caso mais recorrente, tsunamis, tá certo? Então, parece que para nós só vai ser útil ter um grande programa se a gente chegar a ter tragédias desse porte. Como elas não são desse porte, entendeu? Mas tem feito vítimas muito grandes. Você pega no caso do Rio de Janeiro, nós tivemos mais de 1.000 mortos. Pois é. Então, é uma tragédia de grandes proporções que nós tivemos no Rio de Fora Janeiro. o número de pessoas que ficam, as famílias ficam E desabrigadas. o abandono que você tem de, às vezes, uma cidade inteira. No Rio de Janeiro, nós tivemos um abandono de uma cidade que estava numa expansão econômica, crescendo, se desenvolvendo, e, de repente, a tragédia liquidou com aquela cidade. E, como disse o senhor, ainda não se recuperou até hoje, né? Não se recuperou. Expectativa do senhor, que é autor dessa proposta de emenda à Constituição, que estrutura esse serviço. O senhor também tem projeto que cria um fundo para viabilizar isso. Também porque você tem que ligar. Não basta ter carreira, não basta ter sistema nacional. Tem que ter Você recursos. precisa ter recursos com a agilidade que as tragédias exigem. Porque quando tem uma tragédia, o nome é esse. Tá? Então, você exige uma mobilização de pessoas, de recursos humanos e recursos materiais. Tem que ter valores financeiros, não só orçamentários, com mobilidade, com rapidez. E isso você faz através de um fundo adequado. Nós propusemos essa discussão na comissão, está na Comissão de Assuntos Econômicos, porque sempre que trata de fundo, então vai para a Comissão de Assuntos Econômicos, devia ser numa outra comissão, que tratasse dos direitos das pessoas serem socorridas pelo Estado diante das tragédias. E a emenda constitucional foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e está pronta para ser votada no plenário. Eu lamento que, às vezes, para poder andar, ela só ande quando você ouve o clamor do povo diante das tragédias. Eu acho que nós não devemos esperar por isso. Nós não devemos esperar que mais uma tragédia aconteça. Acho que nós deveríamos era votar essa matéria e estar preparado, porque se vier uma tragédia, nós estamos prontos para ajudar. Senador, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, agência Rádio Senado e as rádios conveniadas. E se você quiser entrar em contato conosco, rever nossos programas ou dar sua opinião, ligue para 0800 61 2211. A ligação é gratuita ou acesse www.senado.gov.br/TV.